a gente atrai o que a gente deseja, né? Sim, que a gente pede, né? Com muita fé, com muita força. E eu, ó, em muitos momentos chorando, no meu apartamento vazio ainda, reformando antes de mudar. Meu Deus, me deixa sentir uma luz de novo, me deixa sentir uma esperança, né? Porque aqueles momentos você tava sem esperança Aham. ainda, né? E aquilo foi brotando e eu acabei conhecendo o Michel, que é uma pessoa maravilhosa, encantadora, uma criança, uma alma infantil, uma alma de criança, sabe? Aham. Com aquela felicidade, com aquela vontade de fazer as coisas, com aquela liberdade. Foi assim, como se fosse uma cura soprando, sabe, em mim. Aham. E, ai, me apaixonei, claro, né? Mas com uma consciência muito forte do que eu merecia, do que eu queria e do que eu não queria. Uhum. Principalmente do que eu não queria. Sim, agora você já falou, ó, eu já passei por todas essas experiências e daqui em diante eu quero ou que seja desse jeito ou não aceito diferente, né? Exatamente. E com ele foi assim. Foi indo assim, eu fui falando, fui colocando, fui pontuando, a gente foi se entendendo, foi se aproximando, se conectando cada vez mais, uma conexão tão forte que hoje eu sei que era uma conexão de cura. Ele precisava ser curado e eu também. Uhum. E no momento tão intenso que a gente estava passando, né, a gente conseguiu se conectar e se curar juntos. E a cura foi tão forte que gerou uma vida. Do nada de novo. Do nada. Não, realmente não é do nada, tá, gente? Não, eu não tava de DIU, né? Vai nascer com... Não, teve essas histórias, não. Foi realmente um vacilo consciente, eu falo. Aham. Mas realmente eu sou muito fértil. É, não tava tentando, mas sabia que tava no risco ali, né? Exatamente. Porque Aham. eu parei de usar qualquer método concepcional já tem mais de 3 anos. Vai fazer 4 anos agora. Uhum. E porque eu queria realmente sentir o meu corpo, Tirar fazia todos os parte do meu hormônios. autoconhecimento, Uhum. né? Então, por exemplo, acompanhar o meu ciclo foi muito importante para eu entender, me autoconhecer. Sim. Eu... E a gente muda muito, né? Eu tava até ontem, eu participei de um podcast que da Caixa Damasceno e do doutor André Vinícius, e ele é ginecologista e fala muito sobre ciclos hormonais, né? E o quanto a mulher, ela passa por diferentes fases dentro do ciclo. Então, assim, a cada uma semana, a gente tá vivendo hormonalmente uma coisa completamente diferente, e isso muda muito o nosso humor, a nossa disposição, tudo. Afeta tudo, assim, da nossa vida. E o homem não, né? Ele é uma constante do início ao final da vida hormonalmente. A gente Exatamente. não. A gente até os 12 anos é de um jeito, aí começa a menstruar até os 40, 50, outro, aí passa pela fase da menopausa. Então, assim, a gente passa por muitas mudanças o tempo inteiro. Fora a gravidez, fora o pós-parto. Mulher de fases. Mulher de fases. Não é à toa que é mulher de fases. Só que a gente usa, né, tantos anos de anticoncepcional e muda a gente tudo. mascara isso. Que a gente, às vezes, não aprende a sentir o nosso próprio corpo, né? Eu fiquei muitos anos também sem anticoncepcional. Então, eu sabia exatamente o dia que eu tava ovulando. Sabe, assim, certinho. Eu sinto a diferença no meu corpo de temperatura disso. E aí, tanto é que eu recente estava usando o Implanon. E eu falava, gente, eu estou sendo outra pessoa. E eu sinto isso. Eu falei, eu não sou essa pessoa, eu não sou assim. E foi um mês da retirada, eu falei, eu voltei ao normal. Essa sou eu. Isso. Mas você vira essa outra sensação. pessoa com anticoncepcional, com hormônio, enfim, com essas questões. Então muda muito, né? Porque é como se você estivesse pegando todas essas emoções intensas que a mulher tem nessas fases, né? A ovulação, a fase lútea, né? A fase da menstruação de fato. Você pega todas essas emoções que são importantes para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução, e tampa, sabe? Sim. Coloca uma tampa ali. Então fica tudo abafado ali e, de repente, aquela tampa sai de tanta pressão e explode. Ou Sim. numa depressão, ou num ataque uma crise de ansiedade. Então, eu acho muito importante, pelo menos uma vez na vida, que bom que você já teve essa experiência de você entender. Porque eu comecei a me entender muito assim. Tipo, de não assinar contratos numa fase lútea, por exemplo. Que eu sei que eu tô muito Entendi. depressiva, triste. Talvez eu vá tomar decisões ruins, né? Então, esperar a fase que eu tiver mais calma, mais concentrada. Tudo da minha vida começou a melhorar muito em relação a isso. Até quando os meus sentimentos vinham muito tristes, eu me concentrava. Não, são as minhas emoções, são os meus hormônios. E eu conseguia concentrar, respirar e virar. Fazer uma virada daquilo. Assim foi muito importante, então, a menstruação.
E agora, voltando ao assunto da terceira aqui, foi um período que eu estava muito consciente. Eu falei, não, eu estou ovulando. Eu estou ovulando. Era nítido o corrimento, a cólica, a temperatura. A né? vontade, o desejo é diferente. A vontade, o desejo, né? Nossa, eu me senti como que é? Um pavão. Uma pavoa. Maravilhosa. Então, assim, eu tava ali, mas foi bem no finalzinho. Mas tinha um desejo? Tinha. E hoje eu sei, e eu falo isso até com vontade de me emocionar, porque a gente sempre fica perguntando qual que é o nosso propósito de vida, qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso propósito. E dentro do meu propósito de vida, eu não tenho dúvidas de que está o ser mãe. E eu tinha a fertilidade. Não é o ser mãe só de ter um filho, é a fertilidade, é me sentir fértil. Isso para mim é muito importante, sempre foi, sabe? E hoje eu tenho consciência plena disso.